Então vamos lá, gente. Então, boa noite a todos. Eu sou Bruno Prata, sou diretor, estou como diretor administrativo da Sobrafi, da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva. É a associação que representa as especialidades profissionais da fisioterapia e terapia intensiva, da fisioterapia respiratória e da fisioterapia cardiovascular, né? Vem sendo muito falado hoje em dia, e ela tem esse papel importante, né, para toda a sociedade, para todo o nosso meio. Tem existido várias lives, principalmente de aspectos técnicos, né, relacionados à prática profissional, que é super importante. E hoje a gente vai falar de um aspecto tão importante quanto, que é o aspecto da saúde emocional. A gente sabe que são muitas incertezas, muitas mudanças, mudanças de rotina, e várias coisas que todos nós temos vivenciados, né? Desde o profissional que está ali na ponta da assistência, nas relações familiares, com seu esposo, esposa, filhos, né, e assim por diante. Então é super importante a gente falar um pouquinho sobre isso e buscar formas de aprender a lidar, né, para tentar amenizar um pouco isso. E aí eu sou um admirador do trabalho de Dr. Feyzi, né, assistindo a uma live, já conheci o trabalho dele, né, a gente atendeu um paciente, tivemos um trabalho multidisciplinar com um paciente em ventilação mecânica, um querido paciente nosso, que ele tinha uma dispneia muito importante, e a gente achava que essa dispneia tinha um aspecto psíquico também, e eu chamei o Dr. Feyzi para poder nos ajudar, e foi uma experiência muito rica. Vou apresentar aqui o Dr. Feyzi, depois ele se apresenta também. Peço a todos também que quem tiver perguntas podem sinalizar também. Tem algumas perguntas aqui que foram enviadas que eu vou fazer ao final, tá bom? Dr. Feyzi, ele é médico, atualmente atua muito como terapeuta, ele é professor da Universidade do Estado da Bahia, meu colega lá, ele tem doutorado em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia, e ele também é professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Tem várias outras coisas no currículo dele, mas é suficiente isso aqui. Tá bom? Vou passar um pouquinho a palavra para ele aí, e aí depois eu vou começar com a primeira pergunta. Eu estou aqui também para aprender também, né? Então eu vou estar entrevistando ele e estar aprendendo também. Então somos dois que estamos aqui para aprender. Sim, sim. Doutor Bruno, boa noite a todos que estão conosco nessa live. Eu quero agradecer à Sobrafir por esse convite, pelo privilégio de dividir esse espaço com um profissional tão respeitado e querido como o Dr. Bruno. Dizer que eu tive que refletir um bocado antes de aceitar o convite, por causa daquilo que a gente comentou antes, porque eu não estou realmente na frente de batalha. E eu estou na segunda fileira, né, daqueles que apoiam os que estão na frente da batalha, com terapia, com acompanhamento terapêutico, psicoterápico. Mas eu pensei o seguinte, eu me lembrei daquela história do incêndio na floresta, quando todos os animais fugiam, mas o beija-flor voava em direção ao fogo. E então perguntaram: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou levando água para ajudar a apagar o incêndio. E disseram: mas nesse bico só cabe algumas gotinhas de água, você acha que isso vai fazer alguma diferença? Ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Então, eu olho assim, venho aqui hoje com muita humildade, sem nenhuma pretensão de ter respostas mágicas, soluções, enfim, infalíveis, mas para compartilhar alguns aprendizados, algumas reflexões que possam contribuir para todos os fisioterapeutas e profissionais de saúde do Brasil inteiro que estão realmente enfrentando um desafio enorme. Perfeito, doutor Fez. E a gente sabe que culturalmente a gente não tem muito hábito de falar sobre as emoções, né? Então não é um hábito da gente. E às vezes essas emoções elas podem trazer consequências, né? Isso eu vou estar falando um pouquinho. Então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta. Então, doutor Fez, como o senhor enxerga o fisioterapeuta, né, e os demais profissionais de saúde diante dessa pandemia, né? Como lidar, né? O médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, que, digamos, estão mais naquela linha de frente na emergência, na UTI, entre os outros profissionais que estão lá também, né? Nutricionistas e assim por diante. Verdade. Eu observo que os profissionais de saúde estão enfrentando dois grandes dilemas. Eu vou chamar um de o dilema
da empatia e o outro o dilema do alcance. O dilema da empatia é porque grande parte das pessoas que optou por uma carreira no campo da saúde são pessoas que têm um nível significativo de empatia, da capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar do outro, e isso acaba sendo um dos fatores que leva muitas pessoas a optarem por esse campo de atuação profissional. E a empatia é fundamental, é essencial para o exercício da profissão na área de saúde. Mas a empatia pode nos levar a um extremo que seria a esponja que absorve tudo ao seu redor, né? E às vezes, na tentativa de evitar isso, o profissional de saúde vai para o outro extremo, que é da pedra de granito. Então, nós precisamos encontrar um meio termo, porque se o profissional de saúde absorver 5% de toda a dor que ele presencia, que ele acompanha no dia a dia, a prática profissional vai se tornar insuportável. Mas se ele for para o outro extremo e se tornar uma pedra de granito, ou seja, impermeável ao sofrimento alheio, ele vai perder aquele calor humano, que é uma das características mais importantes num trabalho em saúde. Então, onde estaria o ponto de equilíbrio, o caminho do meio? Eu digo que é a gente aprender a ser uma vela de filtro. Porque a vela de filtro, ela está mergulhada numa água que não é potável, uma água que carrega impurezas, germes e poluentes, e ela permite a passagem da água, mas só daquilo que é benéfico e proveitoso. Ela mantém as impurezas do lado de fora e ela se mantém por dentro limpa e pura. Então, o que seria isso em termos práticos, né? na prática profissional? É a gente sentir, pensar e dizer: eu fico apenas com o que é meu. Eu sou solidário, eu sou empático, eu tenho compaixão pelo sofrimento do outro, mas eu também tenho clareza de que tomar a dor do outro para mim não vai ajudar o outro, mas vai tornar insuportável o meu trabalho, a minha vida. Então eu fico apenas com o que é meu. Essa é a chave para a gente chegar nessa forma de ser uma vela de filtro. O segundo dilema, Bruno, é o dilema do alcance, ou seja, até onde vão as minhas possibilidades de atuação. E aqui eu também vejo dois extremos. Num extremo, às vezes o profissional de saúde se cobra uma atuação como se fosse a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, ou seja, alguém dotado de superpoderes, alguém que dá conta de tudo e alguém que pode salvar todos. E isso, obviamente, é um nível de expectativa e de cobrança sobre si mesmo insustentável, porque nenhum de nós tem esses superpoderes. Mas o outro extremo, que também é bastante prejudicial, é o extremo da derrota, da impotência, de sentir que eu não sou nada diante dessa situação toda que foi desencadeada pela pandemia, pela crise da saúde pública, pela crise econômica, por tantas coisas, inclusive no nível pessoal e familiar, que estão afligindo a cada um de nós. Então, como se não houvesse nada que a gente pudesse fazer, como se a gente não pudesse administrar esse momento na vida da gente, no exercício da nossa profissão. Então, o caminho do meio em relação a esse dilema, eu diria que é a combinação de duas virtudes muito importantes. A primeira, humildade. A gente precisa reconhecer e admitir que isso é muito maior, que a realidade é muito maior do que eu e os meus desejos, muito maior e muito mais poderosa. Essa pandemia é um desafio não só para mim, para minha família, mas para a humanidade como inteiro. A humanidade inteira. E não há soluções fáceis, não há respostas rápidas, não há uma previsão de quando isso vai realmente chegar a um termo. Então, a humildade consiste em eu dizer sim à realidade e eu aceitar
que terei que avançar pouco a pouco, dia após dia, um dia de cada vez, sem ficar naquela ansiedade, tentativa de prever e antecipar o que vem pela frente. Pouco a pouco, dia após dia. A segunda virtude para a gente sair desse dilema é a excelência. A excelência significa eu reconhecer que sou humano e, como tal, eu tenho limites, eu tenho limitações, eu tenho deficiências, eu tenho imperfeições. Então, eu não cobro de mim mesmo aquilo que é impossível para um ser humano, como a perfeição, a infalibilidade ou a capacidade de predizer o futuro. Mas como humano, eu sou capaz de dar o meu melhor dentro daquilo que é possível, no exato momento em que eu me encontro e no contexto real onde eu estou atuando profissionalmente. Então, eu sou capaz de dar o meu melhor, eu sou capaz de aprender e a cada passo eu estou aprendendo mais e dessa forma aprimorando a minha atuação. Então, a excelência a gente pode aprender a dizer eu faço o meu melhor e isso é o suficiente. Para muitos profissionais de saúde isso é difícil, mas esse é o aprendizado. Eu faço o meu melhor e isso é o suficiente. Então, sempre que eu me concentro naquilo que está ao meu alcance, naquilo que depende de mim e que eu posso modificar, eu me sinto empoderado, eu me sinto capaz, eu me sinto competente de forma realista, porque existem muitos fatores que realmente estão fora do nosso controle, né? Fora da nossa governabilidade, fora do nosso alcance. Excelente, doutor Fez. Muito importante isso mesmo. Gostei bastante do exemplo que o senhor deu da questão da esponja, da pedra de granito, né? Esse meio termo, realmente, né? Às vezes a gente absorve muito, né? É um grande desafio. Sim. Quando a gente inicia muito, né, na prática profissional, esse desafio, a gente é muito sensível, né? Às vezes, ao longo do tempo, se perde um pouco isso. E tem que ter esse equilíbrio, essa ponderação, né? Isso tudo a pessoa leva para a vida, né? Ela vai se tornar uma pessoa mais leve, mais feliz e assim por diante, né? Porque muita coisa a gente cria, né? Existem muitas criações que não são reais, né? Eles extrapolam, né? Tem uma frase que eu gosto que diz assim: todos os problemas têm solução, exceto os imaginários. Né? Então, Perfeito. realmente, muitas vezes a gente sofre por problemas imaginários, por antecipação de cenários que não estão configurados e então a gente cria problemas. Sim, sim, sim. Perfeito. Excelente. É, uma outra, para a gente ir avançando, né? Uma outra pergunta importante, né? Está falando de saúde emocional, né? Acho que esse é um objetivo, sensibilizar um pouco quanto a isso, né? Queria que o senhor falasse, como especialista, o que é uma emoção, né? Então, assim, a gente não tem tanto esse hábito. Então, o que é emoção e quando é que essas emoções podem se tornar um problema? Acredito que muitos profissionais estão vivenciando isso, né? Muitas pessoas atualmente com esse isolamento, né? Então, só falar um pouquinho o que é uma emoção, né? E os efeitos que ela pode levar no indivíduo do ponto de vista negativo. Ou Bom, positivo também, né? Se tiver. sim, sim. Eu começaria sugerindo assistir aquela animação Divertidamente, que é um filme pretensamente infantil, mas ele tem muito conhecimento científico embutido ali dentro e que mostra que se a gente se desconectar das emoções, então a vida da gente perde a cor, perde o sabor e a gente perde aquilo que nos conecta uns aos outros. Então, as emoções são geradas pelo nosso corpo baseado em dois critérios. Um é o que eu estou vivenciando no momento presente e também as informações armazenadas no meu corpo, na minha memória, de eventos passados. A gente pode também entender que as emoções são uma forma de energia, assim como tudo no universo é energia, incluindo o nosso corpo físico. Então, quando a gente não permite, e cada emoção tem uma frequência vibratória específica, peculiar. Mas quando a gente não permite que essa energia da emoção flua, ou seja, quando a gente rejeita uma emoção, quando a gente tenta sufocar uma emoção, quando a gente nega uma emoção,
ou até quando a gente se apega a uma emoção. Eu não quero deixar de me sentir assim nunca. Então, eu estou me apegando àquela emoção daquele momento, a gente termina bloqueando o fluir dessa energia. E isso, então, gera um acúmulo de emoções bloqueadas, emoções presas dentro do nosso corpo. E aí, outros acontecimentos mais adiante na vida podem reativar essas emoções que ficaram bloqueadas. E é por isso que às vezes a gente, diante de uma coisa que as outras pessoas olham e dizem, mas isso não foi nada, a gente tem uma reação muito desproporcional, muito acima do que realmente aquela situação necessitaria. Tá? Então, as emoções trazem uma mensagem para a gente. Se a gente não sentisse dor, a gente não se afastaria daquilo que está causando um dano ao nosso corpo. Então, elas têm um papel muito importante e a gente precisa aprender a lidar melhor com elas, equilibrando razão e emoção. Nós sabemos que na nossa sociedade, na nossa cultura, o lado racional está hipertrofiado e o lado emocional está bastante subdesenvolvido. E essa situação que nós estamos vivendo hoje tem causado muito sofrimento psíquico, justamente porque nós temos todo um racional que a gente pensa que vai dar conta de tudo, mas no dia a dia nós estamos vendo que o emocional não está acompanhando. Sim, sim. Perfeito. Esse filme é muito bom, né? Divertidamente assisti tem pouco tempo, bem interessante. Muito bom mesmo. É, sim. E é divertido. Exatamente, né? Eu estava lendo um pouquinho, né? Estou lendo um livro muito bom, O Despertar da Nova Consciência, né? Ele fala um pouquinho sobre esses aspectos, né? Que a consciência ela está acima do pensamento, né? Então, né? Então é algo importante também de poder. E muita gente acaba vivenciando a emoção, né? Ela fica tão focada na emoção que ela se torna quase que aquela emoção, né? E a gente tem uma parte nossa que é acima de tudo isso, né? Do pensamento, né? Da emoção. E quando a pessoa desenvolve aquilo ali, né? Teoricamente, né, eu ouço as pessoas falarem que se torna muito mais leve, mais fácil a vida, né? Se desapega de coisas materiais e assim por diante, né? Porque muita coisa são coisas ilusórias que a gente cria, né? O poder e assim por diante, tantas outras coisas, né? Então vamos lá. Continuando, né? Como andam as emoções, Dr. Freise, nesse período aí de pandemia de todos nós, né? Olha, bastante perturbadas, né? Muitas emoções de medo, de ansiedade, muita gente, por exemplo, sentindo falta de ar, mas sem um componente fisiológico, né? Ou patológico, simplesmente realmente pela questão emocional. E então também muitas conversas com esse teor, vamos dizer, negativo, de medo, de ansiedade. Então é um período desafiador que não basta cada um lidar melhor com as suas próprias emoções, a gente também tem que estar atento às emoções ao redor da gente. Então, para muitos profissionais de saúde, o próprio local de trabalho, por conta das conversas que naturalmente acontecem, mas às vezes são conversas muito carregadas de um negativismo, e a gente tem que também ser capaz de filtrar isso e às vezes até se afastar dessas conversas para poder cultivar um pouco de paz interior. Sim, sim, perfeito, doutor Fez. Uma colega até falou sobre a questão dos neurotransmissores, né, com tanta informação negativa, né, acho que é Daniela Santiago, né, uma colega aqui de Salvador, ela fala assim, tantas informações negativas, isso acaba tendo um efeito mesmo, né, então eu vi até algumas pessoas falando, né, às vezes existe isolamento e acaba ficando muito assistindo televisão, jornal, e é tanta informação que às vezes você acaba absorvendo muito aquilo, né? E aquilo você tem que, evidentemente, estar informado, saber, né, como é que está o crescimento, que tem que existir recomendações, se houve alguma mudança em algum aspecto, para estar, evidentemente, mas você tem que se organizar, porque senão você acaba vivenciando muito aquilo a depender de onde você está, né? E não necessariamente aquelas informações vão lhe agregar algo necessariamente. Então tem que dosar um pouquinho isso aí, né? Porque senão a pessoa acaba
muito. Reduzir bastante esse contato com essa enxurrada de informações, de notícias, e de fake news também, consequentemente. Então, tem que ver realmente qual é a informação que você precisa e por que precisa. Então, só para dar dois exemplos, uma pessoa que eu acompanhei, que é aposentada, ela estava diariamente fazendo uma planilha do número de infectados, de casos, de mortes, e eu perguntei, mas para que você está fazendo isso? Você é o Ministério da Saúde? Ah, não, mas para poder saber. Para quê? Né? Uma colega médica, atuando no campo da pediatria, me disse, quando eu chego no hospital eu vou ler os prontuários, mas não era dos pacientes pediátricos, é dos pacientes adultos. Então eu também perguntei, mas para que isso? Tem outros médicos cuidando daquelas pessoas. Então, para que buscar o que vai te sobrecarregar, te pesar, te fazer mal? Então a gente e essa busca desenfreada por informações que de fato não vão fazer a diferença vem muito do racional. O racional quer ter o controle das coisas, mas nós não temos. Então é Exatamente. melhor focar realmente naquilo que está ao meu alcance e que depende de mim. E nisso eu dou o meu melhor. Mas confiar que outros estão fazendo a parte deles e é assim que nós vamos superar isso. E assim, né, às vezes isso acaba aumentando a proporção das coisas, né, doutor Fez? Às vezes o medo, né, se você parar para ver, né, de cada 10 pessoas, digamos, né, uma parte não vai ter, uma grande parte vai ter, mas a maior parte vão ter sintomas leves, não vão ter muitos eventos, né, uma pequena parte que vai, digamos, evoluir para um quadro grave. Mas a mente Sim. acaba, o medo, né, acaba tomando a proporção e cria-se um pavor, né, Isso. e cria-se Um outros outro, problemas, um né. outro colega médico, eu perguntei, o que que você está sentindo? Estou sentindo medo. Eu falei, que medo? Medo de pegar o vírus e morrer. Aí eu falei, peraí, entre pegar o vírus e morrer tem uma longa distância, né? Você pode pegar o vírus e não ter nenhum sintoma, você pode pegar o vírus e ter sintomas leves, você pode e ter sintomas moderados, pode ter sintomas graves, pode precisar de internação, pode precisar de UTI e pode morrer. Então tem tantos Etapas, né. etapas e possibilidades, ele é mesmo. Eu estava achando que é, né? Então, assim, claro que racionalmente ele sabe que não é pegar o vírus e morrer, mas olha o emocional como deixa a gente, vamos dizer, vulnerável a criar uma coisa, como você disse, muito maior do que é na realidade. Eu também, só uma coisa importante, um colega de Brasília, Vinícius Maldani, ele repostou de um autor, não sei o nome, no Twitter, as ondas da Covid, né? E a quarta onda vão ser essas alterações psíquicas e emocionais, né? De estresse Uhum. pós-traumático, Uhum. ansiedade. Então, os profissionais de saúde, particularmente os fisioterapeutas, ali, eles vão ter que se cuidar para que eles não, no futuro, eles não venham a sofrer um efeito que não tem nada a ver em si com a doença, né? É uma Com o questão vírus, emocional isso. por tudo daquele do dia a dia. Então é importante que a gente entenda que isso também é algo importante. Isso, Bruno, se me permite, faz parte daquela questão de se sentir o super-homem ou a Mulher Maravilha. Porque esses super-heróis não precisam que ninguém cuide deles. Mas se eu reconheço que eu sou humano, então eu sei que eu também preciso receber cuidados. E os profissionais de saúde precisam receber cuidados também. E precisam cuidar de si mesmos também. E às vezes não cuidam, né? O autocuidado. Né? Isso, exato. Perfeito. Todos nós, né, já passou por algum tipo de emoção, né, com a perda de alguém, com várias situações, né, e nesse momento estão existindo várias emoções, né, então algumas pessoas já perderam entes queridos, pessoas próximas, né, daqui a alguns dias isso vai ser um pouco mais frequente, colegas internados, colegas que são afastados, colegas que quando ficam doentes, eles ficam em casa com medo. Poxa, será que você que vai evoluir para um quadro grave? Então, tudo Uhum. isso, né? Então, como é que a gente poderia lidar com essas emoções que às vezes nos perturbam, né, nesse momento? Então, eu assisti a palestra, né, numa live, e o senhor falou coisas muito interessantes que são bem interessantes. Então, às vezes, eu acho importante o senhor falar um pouquinho Olha sobre isso. só, a questão do autocuidado é fundamental. Isso que a gente começou a comentar antes, essa consciência de que eu
a minha primeira e maior responsabilidade é cuidar do meu bem-estar. Meu bem-estar não é simplesmente ter um momento de prazer, é integral, é holístico. É o bem-estar do meu corpo, da minha mente, das minhas emoções e do meu espírito. Essa é a primeira e maior responsabilidade de todo ser humano, porque se eu não cuidar bem de mim, eu não vou poder cuidar dos outros. Então, a perspectiva do autocuidado é uma mudança significativa em relação àquele aspecto que a gente espera que o contexto, o mundo mude para que eu possa estar bem. Não, eu preciso estar bem, independente das circunstâncias. Não é fácil, mas é possível e a gente pode cada vez aprender mais a isso. Então, eu acho que você está falando da questão dos recursos, não é isso? Você Isso, está isso, isso, isso. perguntando? Muito bem. Existem, sim, vários recursos que cada um de nós pode adotar no seu dia a dia para gerar o bem-estar. Então, bem resumidamente, porque eu estou vendo que o nosso horário tá avançado, mas assim, o primeiro recurso que eu quero falar é da gratidão, porque a gratidão tem sido estudado pela neurociência e pela psicologia positiva e ela tem uma capacidade extraordinária de bloquear os pensamentos de tristeza e de ansiedade. Então, existem diferentes exercícios de gratidão. Você pode começar diariamente, antes de dormir, por exemplo, agradecer pelo menos por 3 coisas daquele dia. Quando pensamentos tomam conta da mente da gente, pensamentos perturbadores, é o momento da gente começar a agradecer em voz alta por todas as coisas ao longo da vida inteira que a gente recebeu, que a gente conquistou, que a gente tem, né? E agradecer até que aqueles pensamentos possam passar. Tem um vídeo no meu canal, no YouTube, do canal Dr. Milani, com mais exercícios, mais detalhadamente essas práticas de gratidão. A meditação, eu tenho falado muito sobre a importância da meditação, é uma prática que você tem que ganhar, vamos dizer, experiência nela, mas ela tem, no médio prazo, um efeito extraordinário na saúde física, no bem-estar emocional. Então, cada pessoa tem que procurar até encontrar qual é a melhor técnica, né, para si de meditação. A compaixão é outro recurso. E às vezes falta os profissionais de saúde olharem para si mesmos com compaixão. Compaixão não é autopiedade, porque a autopiedade ou sentimento de vitimização são terríveis, são péssimos. Mas a compaixão é a gente olhar para si próprio com amor, com aceitação, com carinho, sem cobranças excessivas, sem se julgar tão impiedosamente. É reconhecer que é um momento difícil e que eu posso dar conta de um dia de cada vez, né? A gente pode falar de mais outros, né? Aí não sei se você quer, enfim, pegar das perguntas que chegaram, como é que você quer conduzir? Eu falei só de 3 para começar. Eu achei muito interessante, né, essa questão da gratidão, né? As crianças, elas de certa forma também estão sentindo muito, né? Porque ficam às vezes longe da escola, né? Dos seus hábitos às vezes, né? Ficam às Sim, vezes confinados em um apartamento, né? Nem todo mundo mora em sim, casa, né? Aí às vezes de noite eu tenho para o meu filho, eu tenho feito aquilo que agradecer 3 coisas, né? 2 coisas do dia a dia. Aí o videogame, coisa assim, mas para ele é uma forma de agradecer, né? Então, sim, é importante também, desde cedo, a gente utilizar isso. E é um recurso muito interessante, achei bem legal, né? que bacana. Muito bom. Teve algumas perguntas aqui também, né? O senhor também teria outras práticas assim para o autocuidado, né? Acho que assim, tiveram essas que o senhor falou também, né? Acho que uma coisa importante também que é algo, o exercício físico também, né? Não é tanto para o emocional, mas eu acho que a gente precisa também, né, ter esse cuidado, né? Às vezes dentro do próprio domicílio, tá fazendo algumas coisas, porque isso ajuda também. É uma forma Ajuda? até de ajudar na imunidade também, né? Porque assim, eu estava vendo, é tão importante quanto, né? Então, a questão emocional, isso ajuda na imunidade, a questão física, né? Então, criar Sim, rotina, né? Então, criar uma rotina no seu dia a dia é importante. Então, são todas coisas que podem ajudar
como o senhor mesmo falou, a gente não sabe o tempo que vai levar isso aí, né? Então, a Uhum, gente torce uhum, para que seja, né, em setembro, né, um pouco, né, talvez um pouco antes, mas existe possibilidade de se postergar por um tempo sim. maior, então é super importante, né? É, então, doutor Fez, né, estamos aqui já no horário aqui, mas algumas perguntas que foram feitas, né? Uma colega perguntou como diferenciar a dispneia por ansiedade e a dispneia por uma causa mesmo, né? Por uma insuficiência respiratória propriamente dita, né? É, é difícil, né? Porque o que que é causa e o que que é consequência, né? Se a pessoa tem um quadro respiratório como causa, mas a sensação de falta de ar desencadeia emoções, mas o inverso também é igualmente verdadeiro. As emoções podem desencadear uma falta de ar. Então, tem um elemento mais objetivo de um exame físico, de uma ausculta pulmonar, de dosar o oxigênio para avaliar isso. E tem uma questão mais subjetiva que é como é que estão meus pensamentos, como é que estão minhas emoções nesse momento e se eu, por exemplo, mudar o foco da minha atenção, se eu fizer um exercício de respiração consciente, que é outro recurso fabuloso para o bem-estar, se eu consigo melhorar a minha dispneia. Então, se com a meditação, com o exercício de respiração consciente ou de gratidão, ou mudando a minha atenção para outro, direcionando para outro tema, para outra questão, se eu melhoro, isso obviamente fala a favor de um quadro emocional que está repercutindo no físico. Mas se não, então isso pode ser mais um indicativo de que realmente tem uma questão fisiológica, fisiopatológica, né, a ser tratada. Sim, sim. E assim, né, como fisioterapeuta, né, posso falar um pouquinho também, né, e às vezes essa dispneia pela ansiedade, às vezes é porque o indivíduo, numa crise de ansiedade, por exemplo, ele entra num ritmo, né, de gasto maior e uma frequência respiratória maior. Então fica com o pulmão, ele não esvazia de forma tão efetiva e acaba que aquilo vai gerando um aumento do esforço, né, Uhum. respiratório. Por isso que é super importante, né, na yoga mesmo, né, algumas técnicas, né, sempre, né, exalar o Esvaziar ar. completamente o pulmão, E é isso. um exercício super importante, né? Essa questão que ajuda bastante, a pessoa se centra, né? Vai para o Uhum. presente, porque às vezes a gente fica muito, né, pensando no futuro ou trazendo coisas do passado. E quanto mais a Passado. gente vem para o momento agora, né, o presente, isso Isso, ajuda bastante, né? isso. E as emoções às vezes fazem a gente ficar assim, né? Uma É. outra pergunta, doutor, fez foi o seguinte, né? Como lidar, né, com a quantidade de tanta informação? E a colega relatando que isso acaba gerando muito estresse, né, porque ela fica querendo ler tudo e assim por diante, né? Não leia tudo, não. Uhum. Não leia tudo. Saia desse negócio de Mulher Maravilha, de super-homem que tem que. Assim, o que que você necessita ler, estudar e saber para cuidar melhor de si, da sua família e dos seus pacientes. Então, tem um paciente com uma situação diferente, com um quadro atípico, enfim, eu preciso ver se existe uma nova descoberta em relação a isso. Então, tudo bem, isso eu estou estudando e pesquisando para melhorar a minha atuação. Mas fora isso, essa curiosidade mórbida que eu estava falando, as pessoas quererem saber, por exemplo, quantas pessoas morreram hoje, o que que eu posso fazer em relação a isso, né? Se tem algum amigo, parente meu, eu vou saber, mas é por outro canal, não é pela televisão, não é pela internet. Então, aí é outro processo, mas eu ficar querendo acompanhar essas coisas de hora em hora, o dia inteiro, é extremamente danoso. Então, a própria Organização Mundial da Saúde tem recomendado assim, defina um momento do dia, um horário específico entre, seja pela televisão, pela internet, o meio que você usa, veja as notícias e chega. Uma vez por dia é suficiente. E tem dias Perfeito. que eu nem olho, entendeu? Então, porque o autocuidado é isso. Se eu sei que hoje eu estou muito sensível, eu estou propenso, eu estou, né, propenso a uma melancolia, a uma tristeza, a uma ansiedade, então eu me refreio. E o Sim, mundo não sim. parou por causa disso, entende? O mundo não parou nem vai parar
porque hoje eu não assisti o noticiário. Então são muitas ilusões que a gente cria, não, porque eu preciso saber. Por que mesmo precisa? Tem que dar uma freada para se perguntar por quê e para quê. O que, que eu quero fazer com essa informação? Muito bom, muito bom. Isso é super importante, né? Como você falou, quer ser o super-homem profissional de saúde, né? E tem que se cuidar, né? O autocuidado é extremamente importante. O senhor falou vários recursos, a gratidão, os exercícios respiratórios, né? Para a meditação, né? Muito legal. Uma outra pergunta foi o seguinte, né? Como lidar também, né, com essa questão de colegas afastados, escalas Uhum, apertadas, sim, familiares que acabam evoluindo para um quadro, né, de doença, quadros graves e assim por diante também. Acabam que vão são, muito rodeando pela questão dessas emoções, né? sim, são situações dramáticas, são situações extremas onde, como eu disse, a gente tem que ter compaixão de si mesmo e reconhecer que é doloroso, é estressante, é pesado, mas o que que eu posso fazer para lidar melhor com isso? O que que eu posso fazer para não focar a minha atenção na dor, para não focar, não se trata de negar, mas uma coisa é você ter consciência da dor, outra coisa é você mergulhar na dor. Então nós não precisamos mergulhar na dor, é muita dor que está havendo hoje. É, e pensar, eu acho que um pensamento que ajuda é assim, qual é a melhor forma de eu honrar os meus colegas que faleceram ou que estão adoecidos, ou os meus familiares que eu perdi diante dessa pandemia, qual é a melhor forma de honrá-los? Eu acho que a melhor forma da gente honrá-los é continuar lutando para que a humanidade possa vencer esse grande desafio. A melhor forma de honrar alguém querido, um familiar que a gente perde, não é a gente mergulhar na tristeza, porque certamente se era uma pessoa que me amava, a maneira que ela gostava de me ver era alegre, era feliz, era sorridente. Então, às vezes, é claro que isso faz parte do processo de luto, mas a gente não precisa prolongar esse luto é, por essa crença, talvez inconsciente, de que eu não posso sorrir, eu não posso me alegrar, eu não posso estar bem, já que essa pessoa tão amada faleceu. Mas essa pessoa amada gostava de me ver rindo, brincando, alegre, sorridente. Então, minha homenagem, a forma de honrar essa pessoa é eu tentar o mais cedo possível, né, é, voltar a esse estado de alegria, de bem-estar, né, e dar a minha melhor contribuição para que essas mortes não tenham sido em vão, né? Se a gente desiste, se a gente se deixa abater, então significa que esses amigos e colegas que faleceram ou que adoeceram e passaram, né, por internação, por situações difíceis, isso terá sido em vão. Então, acho que isso é o que a gente não quer. A gente não quer que isso seja em vão, a gente quer que isso seja, de alguma forma, um combustível para a gente perseverar no nosso trabalho. Perfeito, doutor Fez. Acho que excelente, né, os esclarecimentos, as colocações, né? Acho que já estamos aqui, já daqui a pouco a live cai, acho que poderia dar uma mensagem final, né? E eu acho que um momento também de crescimento, né? De autoconhecimento, de buscar olhar para si, né? E a partir daí se tornar uma pessoa melhor, mais leve, né? E crescer com tudo isso que está ocorrendo, né? Então, queria, doutor Fez, agradecer imensamente ao senhor pela disponibilidade, né? Pelas informações tão importantes para o mundo atual, né? Para nós fisioterapeutas que estamos ali, né, no dia a dia, como lidar, né, com a gratidão, né, com a meditação. Evidentemente, a gente tem que buscar um maior conhecimento em alguns aspectos e, a depender dos estágios, né, doutor Fez, buscar ajuda. Algumas situações você Sim, realmente tem que dizer, poxa, para mim, eu estou num ponto de limite, eu vou ter que buscar ajuda com um profissional especializado e assim por diante, né? Como o senhor mesmo falou, não somos super-heróis, né? Então, às vezes, realmente, tem coisas que dá para fazer você próprio, mas às vezes isso isso. precisa de um cuidado maior, né? Então, Precisa.
E a nossa cultura individualista, ela incute na nossa mente a ideia, a crença, falsa crença, de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho. E que se eu preciso de ajuda é porque eu não sou bom o suficiente. E que ninguém liga para mim. Isso tudo é mentira, isso tudo é falso. E a gente precisa entender que sim, eu posso precisar de ajuda, eu tenho o direito de recorrer, de pedir ajuda, e essa possibilidade de ajudar e ser ajudado, de cuidar e ser cuidado, é o que nos faz humanos. Porque se eu sou aquele que só cuida e só doa e só faz pelos outros, então onde está a minha humanidade? A minha humanidade está no fato de que eu sou capaz de doar, mas eu também sou capaz de pedir e de receber. Então, os profissionais de saúde precisam ter essa clareza de que quando você sentir que está chegando no seu limite, antes disso, você tem que parar e pedir ajuda e não vai faltar ajuda. Tem muitos grupos, muitas instituições se mobilizando, inclusive para atendimentos voluntários, para acolhimento, para escuta aos profissionais de saúde. E às vezes alguns desses serviços não estão nem sendo plenamente utilizados, o que significa que muitos profissionais de saúde estão tentando carregar isso tudo sozinhos e isso não é saudável. Então, eu deixo essa palavra final de não tente levar tudo isso sozinho. Perfeito, doutor Fez. Muito obrigado, doutor Fez. E para Eu que finalizar, agradeço. né, a gente vai gravar a live aqui por 24 horas, né? Existe também, né, doutor Fez me passou, né, o 188, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, é importante que a gente divulgue, né? A pessoa estiver passando por uma situação um pouco mais complexa, é importante ligar, né? Então, porque Sim. são muitas emoções que as pessoas estão lidando. Então, é muito importante isso, procurar ajuda, né? Então, se cuidar, o autocuidado, então buscar ter uma atenção com essas questões emocionais, cuidar um pouco do corpo, e isso tudo é tão importante quanto, né? Se cuidar, para poder estar bem e para poder oferecer o melhor para aquela pessoa que está precisando. Tá bom, gente? Então sigam aí o Dr. Fez Milani no Instagram, no YouTube, né? Ele tem muitos vídeos muito legais, eu sempre ouço e aprendo bastante, né? E busco utilizar muitos no meu dia a dia. Tá bom, gente? Obrigado aí, boa noite, se cuidem, fiquem com Obrigado, Deus. doutor Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Muitas felicidades.